Então, gente, na quarta questão, nós temos, da página 185, nós temos um trecho que foi lido, falando sobre o parque. O parque abriga uma rica e diversificada fauna, com destaque para a onça-pintada e outros, como a jaguatirica e o gato do mato. A anta, o tamanduá-colete, o bugio, a lontra e as ariranhas, espécie em extinção, apesar de não serem endêmicos, são animais característicos desse tipo de floresta. A qual tipo de floresta o autor se refere na letra D? Gente, qual é a floresta? Esse tipo de floresta. Que floresta? No texto tem dizendo. E, gente, qual é o tipo de floresta do parque? Professora, Oi. a senhora pode me dizer a resposta da letra B, porque não deu para copiar não na outra. Resposta da letra B. É ariranhas. As ariranhas. E aí, gente, qual é o tipo de floresta? Observem na página, quero que voltem à página 181, no final da primeira coluna da 181. Final da primeira coluna. Qual é o tipo de floresta? Espera aí, professor, um minutinho. Floresta subtropical. Floresta subtropical, muito bem. Então, o tipo de floresta que ele se refere é a floresta subtropical. Floresta subtropical. Quinta questão. Lucas, lê, por favor, a quinta. Travou. Lucas, quinta questão. Ele disse, professor, que coisa já. Então vai ter que pedir outro mês, sei lá. Já viu o Lucas está ocupado? Luciano, poderia fazer a leitura? Oi, professora, foi porque eu tava apertando aqui e não tava indo. Ah, sim, Lucas. Então leia a quinta, por favor. A quinta, né? É. Para responder à questão, releia o trecho do texto reproduzido acima, considerando o texto e o sentido das palavras utilizadas. Assinale o item que, colocando imediatamente depois da palavra outros, tornaria o texto mais claro e direto. Letra A. Animais da fauna. B. Onças. C. Animais de grande porte. D. Répteis. E. Mamíferos. Então, todos voltem para o trecho da quarta questão. O parque abriga uma rica e diversificada fauna,
com destaque para a onça pintada e outros. Outros do quê? Animais. Outros animais da fauna, outras onças, outros animais de grande porte, répteis ou mamíferos. O gato do mato e a jaguatirica, eles são répteis ou mamíferos? Gente, são tipo onças, viu? Isso aí é como se fosse onça. Uma jaguatirica, gato do mato, parecido com onça. Répteis, sei lá. Répteis? Não. Gente, réptil é sapo, essas Animais coisas de são grande répteis. porte. São de Exato. grande porte. Grande porte é boi, vaca, cavalo. Animais da Quem fauna. mama é mamífero. Quem mama é mamífero. Se os animais, se uma onça, quando ela tem um filhote, o filhote mama, é mamífero. Se a jaguatirica, quando ela tem um filhote, o filhote mama, é um mamífero. Por que nós seres humanos somos mamíferos? Porque nós nos alimentamos do leite materno. Então, eu poderia substituir a palavra outros por mamíferos. Letra E, porque tanto o gato do mato quanto a jaguatirica são mamíferos. Letra E. Letra F. Mariana. Eu tô F sem não. ouvir. Eita, sexta questão. Eu não vou poder colocar aqui porque tem resposta. Então, deixa eu ver outra Eu leio. pessoa. Leia. Sexta questão. Leia. Apesar do desenvolvimento da consciência ambiental e das perspectivas advindas de novas formas de manejo, desenvolvidas pelo IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxins, que constam na lista de espécies da floresta brasileira, seriamente ameaçadas de extinção por seu valor comercial Mercado. de mercado. Segundo parágrafo. Agora sim as afirmações que seguem. 1. O crescimento da consciência ambiental e as perspectivas advindas de novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA colaboram para evitar o extrativismo clandestino, mas não são suficientes. 2. O pronome que em que constam nos leva aos termos palmitos e xaxins. 3. O termo especialmente do palmito e dos xaxins funciona como uma explicação do termo extrativismo clandestino de vegetais na área do parque. Sim. Então, nós temos aqui, na sexta questão, um trecho que o Carlos fez a leitura. E em seguida nós temos as afirmativas. Afirmativa 1. O crescimento da consciência ambiental e as perspectivas advindas de novas formas de manejo, desenvolvidas pelo IBAMA, colaboram para evitar o extrativismo clandestino, mas não são suficientes, certo, gente? É suficiente? As ações que o IBAMA realiza são suficientes, essas ações?
É oitavo Eu ano. acho que não. Não, se for suficiente, não Não. existiria desmatamento. Então, as ações são válidas, sim, são importantes, só que ainda não são suficientes. O 2, o pronome que, em que constam, nos leva aos termos palmito e xaxins. Vamos ver. Que constam, vamos achar aqui. Achei. Parque especialmente do palmito e dos xaxins. Cadê? Deixa eu pegar antes. Que consta. Ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e dos xaxins, que constam na lista de espécies. Quem constam? É o palmito e o xaxim. Exatamente. Então, a segunda alternativa está correta. O que ele retoma palmitos e xaxins. Terceiro, o termo, especialmente do palmito e do xaxins, funciona como uma explicação do termo extrativismo clandestino de vegetais da área do parque. Funciona, gente, como explicação? Funciona. Só tem o Matheus aqui, Ficou claro. Eu acho que sim. Gente, olha, eu quero participação, oitavo ano. Professor, Observem, ainda ocorre o extrativismo clandestino. ano aqui a minha internet. E eu não tô vendo a senhora porque quando eu liguei o modem, trava e não bagaçou. Tá, tudo bem, tá, sem problema. Alô? Tá, tô ouvindo, tá ouvindo de boa. Eu tô ouvindo, Matheus. Deixa eu colocar aqui, digitar para o Matheus. Tá de boa. Então, deixa eu voltar para cá. Pelo visto, já sempre. Sim, a maioria com a internet totalmente bugada. Sim, voltando. Voltando. Quem não tiver conseguindo ouvir, gente, para vocês tem a aula do YouTube, então não tem problema, não vão ser prejudicados, vão assistir a aula de toda forma. Continuando. Quer saber se o termo, especialmente do palmito e do xaxins, ele é uma explicação. Ele funciona como explicação, observem. Novas formas de manejo desenvolvidas pelo IBAMA, ainda ocorre o extrativismo clandestino de vegetais na área do parque, especialmente do palmito e do xaxins. Especialmente do palmito e do xaxins está explicando qual é o extrativismo clandestino? Sim. Então, respostas corretas, letra E, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Não era um que estava errado? Não. Eu acabei de dizer que a 1 está certa. Olha lá embaixo. Dá 1. Mas não são suficientes. O IBAMA, ele fiscaliza sim, ele tem... Eu pensei que estava errado. Letra E. Seja a questão, letra E. 1, 2 e 3. Sétima questão. Sétima questão. Deixa eu ver. Nicole, lê, por favor, a sétima. Em 1999, que fato foi o estopim para a inserção do parque na lista de Patrimônio Mundial em Perigo? Estou tentando achar no texto aqui. Gente, o parque ele ficou em perigo graças a alguma coisa, a reabertura de alguma coisa. Agora só preciso achar aqui no texto.
Peraí, acho que eu achei. Calma aí. E aí, oitavo ano, só Achei. Calma aí, deixa eu ver qual é a palavra. É na página 182. Sim, o que é? Aqui, deixa eu ler. Em 30 de novembro de 1999, durante a 23 a sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, Matheus, Matheus, só para interromper rapidinho aqui, mas ó, você tá lendo a parte que diz que colocou o patrimônio mundial como algo em perigo, sim. Mas foi uma coisinha que colocou. Aconteceu alguma coisa que precisou colocar o patrimônio mundial, o parque, como na lista de perigo. Por quê? O que foi que aconteceu? Reabriu alguma coisa no parque. Alguma coisa foi reaberta. É aqui, página A 181. reabertura da estrada. A reabertura da estrada do Colono, muito bem. Então, quando reabriu a estrada do Colono, as pessoas começaram a entrar no parque de carro, a matar animais atropelados, também a explorar de forma mais rápida. Os caçadores conseguiam entrar na floresta e conseguir acabar com grande parte da fauna. Então, através da reabertura da estrada do Colono, precisou colocar o patrimônio mundial numa lista de perigo. A reabertura da estrada do Colono. Sétima questão. Oitava questão. Raíli. Oi. Lê, por favor, oitava. Professor, eu tô sem um livro. Eita, gente, vocês estão deixando o livro onde, hein? Tem que estar com o livro na hora da aula. Irla. Entre as afirmações abaixo, indique aquela que não é consequência do fato apontado na questão anterior. Letra A. Uma grande área foi devastada. Letra B. Houve uma ampliação da atividade agrícola. Letra C. Muitos animais agora podem ser atropelados. Letra D. Agora há um risco maior de incêndio no parque. Letra E. Não é mais possível se deslocar dentro do parque. A partir da reabertura da estrada do Colono, todas essas alternativas são consequências, menos uma. Qual é? Quando reabriu a estrada do Colono. Vamos ver. Quando reabriu a estrada do Colono, uma grande área foi devastada? Sim. Houve uma ampliação na atividade agrícola, ou seja, começaram a explorar dentro do parque? Sim. Sim. C. Muitos animais agora podem ser atropelados a partir da reabertura? Essa parte eu não sei, não. Gente, eu acabei de falar, Góis. Eu acabei de falar que através da estrada, da reabertura da estrada do Colono, muitos animais começaram a ser atropelados. Há um risco maior de incêndio no parque? Sim. Não é mais possível deslocar dentro do parque, se deslocar. Depois que abriu a estrada, eu não consigo me deslocar. Aí já é demais. Não tem nada a ver. Então, a única que não tem nada a ver com isso, que não é uma consequência, é a letra E.
Oitava questão, letra E. E com isso finalizamos a atividade. Na página 187, nós temos assunto novo, Aposto. que é aposto. Aposto. É um dos assuntos, gente, deixa eu compartilhar a tela aqui. É um dos assuntos mais fáceis de língua portuguesa. Muito simples. Estão conseguindo ver a tela? Agora que eu li o dicionário, já sei o que é aposto. Então, esse nome diferente, aposto, é, na verdade, uma explicação. O aposto, ele serve para explicar, ele resume, ou ele especifica, determina, ou ele determina algum termo. Vamos entender melhor. Deixa eu ver alguém aqui para fazer a leitura. Maria Vitória, poderia ler? Acho que o áudio dela, eu não tá conseguindo ligar o áudio. Pode ser. Esther? Pronto, já vai. Esse Aposto. Leia o período a ser retirado do primeiro parágrafo do texto, o Parque Nacional do Iguaçu. A área do Parque Nacional do Iguaçu, de 170 mil hectares, é parte do Grande Planalto formado por lavas basálticas na era Mesozoica, 140 milhões de anos atrás, quando a Bacia do Paraná foi palco da mais intensa atividade vulcânica do planeta. Nesse trecho, o termo de 170 mil hectares se refere a que palavra? Aqui. De 170 mil hectares. Deixa eu aumentar isso aqui. Pronto, aqui, ó. Essa parte, gente, se refere ao quê? O que é que é de 170 mil hectares? A área do Parque A área, não é? Então, não está explicando. Observe como isso aqui está explicando o que foi dito antes. O que foi dito antes. Qual é a importância desse termo para o período? Isso aqui importa para quê? Se eu tirasse, teria algum prejuízo? Mudaria o sentido? O Parque Nacional do Iguaçu é parte do Grande Planalto. Não, observem que isso aqui, gente, é uma informação extra, ó. É uma informação extra. Nós temos aqui o que foi dito e ela está só dando uma explicação a mais. Só tá dando só o... Quantos hectares é isso aí? É só uma informaçãozinha. O termo 140 milhões de anos atrás se refere a qual elemento do texto? Isso aqui, ó. A era Mesozoica. A era Mesozoica. Observe, gente, que aqui está entre parênteses e a de cima está entre Vírgulas. É outra característica do aposto. O aposto nada mais é que uma explicação do que foi dito antes, ou um resumo, ou uma especificação. E ele sempre vai estar virgulado. Normalmente ele vai ficar virgulado, ou seja, intercalado por vírgula ou por parênteses. Ah, me lembra desse assunto, agora me lembrei. A gente já fez isso. Qual a função desse termo para o texto? A função desse texto aqui serve para quê? 140
milhões de anos atrás? Tem a função de que, gente? Concluir, de Adicionar ser informação. contrário, de adicionar informação. Muito bem. Então, observem que, por Mais uma informação. por exercerem a função de aposto, esses termos, eles poderiam ser tirados do texto sem prejuízo de sentido. Ou seja, o texto não perderia o seu sentido. Porque isso aqui é só informação extra. Tanto essas duas partes em azul são apenas informações adicionais. Deixa eu ver se eu consigo descer. Pronto. Deixa eu apagar essa bagunça. Nesse período, os termos destacados recebem o nome de aposto. O núcleo do aposto é sempre um substantivo ou um pronome substantivo. Observe o exemplo de uma oração sem aposto. O Parque Nacional do Iguaçu localiza-se a oeste do Paraná. Certo, essa oração, gente, não tem aposto. Ó, colocando um aposto nela. Como dissemos, o aposto especifica, resume ou explica o termo. Nessa oração, podemos colocar um aposto para o termo o Parque Nacional do Iguaçu, sujeito. O Parque Nacional do Iguaçu, vírgula, criado em 39, localiza-se a oeste do Paraná. Gente, então como eu criei o aposto? Só coloquei vírgula dos dois lados e coloquei uma informação extra no meio. Olha o aposto como acontece. Nós usamos o aposto o tempo inteiro na nossa fala. Ó, Ana, a diretora da escola, nos deu um aviso. Não, vou colocar assim. Deu-nos um aviso. Na prova eu colocasse dessa forma e dissesse, identifica o aposto nessa frase. Diretora da escola. Diretora da escola. A diretora da exato. escola. Muito bem. A diretora da escola funciona como aposto, porque explica quem foi dito antes. Está dando uma informação extra sobre Ana. Não é qualquer Ana, é a Ana, diretora da escola. Mas notem que, se eu retirasse essa parte, não teria prejuízo. Ana nos deu um aviso. Só que quando eu coloquei isso aqui, eu quis explicar melhor quem era essa Ana. Para que você entendesse melhor. Então, essa explicação é chamada de aposto. Deixa eu colocar assim. O Lucas disse que não está conseguindo escutar nada. Então, é melhor ele sair e tentar entrar novamente. Pronto. Então, na 188, nós temos... Vou aumentar a tela. Na 188, nós temos, veja, outros exemplos de aposto. Ariranha, bugios, tamanduás e coatis. Todos são animais que vivem no parque. Gente, qual é o aposto aqui? Qual é a explicação? O que foi dito? São animais. Tá aqui, ó. Todos são animais. Aí você pode pensar, professora. Mas a senhora falou que aposto é quando ele está intercalado por vírgula, por parênteses, ou após os dois pontos. É outra questão.
ou após os dois pontos. Por quê? Todos são animais que vivem no parque. Está explicando o que foi dito antes? Se eu colocasse uma frase desse tipo. Aqui, ó. Calça jeans. Blusa. Blusa e sandália. E aí, gente? Cadê o aposto? Tudo Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é o aposto, porque está explicando as coisas que foram ditas antes. Observe que, na verdade, é explicando e resumindo. Não resume tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então, isso é aposto, é da mesma forma de baixo. O todos, isso tudo é aposto, ó. Só que o todos, ele é o núcleo do aposto. E vocês sabem que núcleo é a palavra mais importante. Então, ele resume todos, ó. Todos é a palavra que resume. Por isso que é o núcleo do aposto. Muitos animais vivem no parque. Quais são esses muitos animais? Jacarés, onças, antas, tucanos e etc. Então, de jacaré até tucanos são apostos. Isso daqui é aposto. Então, isso daqui é aposto, porque explica quais são os muitos animais. Por isso que é aposto. Gente, eu vou finalizar a aula. Quarta-feira eu vou explicar melhor sobre aposto, trazer mais exemplos e tentamos responder a atividade juntos. Não vou passar a atividade para casa, certo? Então, tchau, tchau. Até quarta-feira, até depois de amanhã. Um abraço. Tchau. Beijo.